Bom, gente, vamos estar dando início a mais uma revisão, certo? Dessa vez a gente vai estar fazendo a revisão dos assuntos pertinentes ao quarto bimestre, tá? Do primeiro ano do ensino médio. Então, esse vai ser um vídeo um pouco longo, vai ser um vídeo em que eu vou tentar fazer todos os slides. Então, se ele ficar muito cansativo, vocês podem intervalar ele, certo? Sempre no intervalo de um slide para outro, tenta absorver o conteúdo de uma aula e depois assiste o das demais, certo? Então, iniciando aqui, vou colocar aqui o slide, a gente tem esses 4 slides aqui, ó. A anatomia, em que a gente fez a iniciação, a gente pegou o que é a anatomia, basicamente, como que ela se comporta. A gente pegou o sistema muscular. Nesse terceiro slide aqui eu não vou abordar ele, porque aqui vai falar só sobre nomenclatura, e nomenclatura vocês podem ver depois aí com as imagens, fica autoexplicativo. E por fim a gente pegou miologia, certo? Então iniciamos aqui com a primeira iniciação sobre anatomia. Eu vou fazer uma explicação bem simples, vou tentar estar fazendo de uma forma bem resumida, certo? E se vocês porventura vierem a ter alguma dúvida, vocês me procuram no WhatsApp que a gente vai estar tentando sanar da melhor forma possível, ok? A prova de vocês não está tão difícil, é uma prova bem tranquila. Então, deem atenção principalmente ao sistema muscular e ao sistema ósseo do conteúdo de anatomia, tá? Não deixando perifericamente os outros, mas esses vão ser os que vão cair em maior escala, ok? Então vamos lá, vamos estar iniciando aqui. No conteúdo de anatomia humana, aqui como vocês podem ver, a gente inicia falando um pouco sobre o que é a anatomia, não é? A anatomia humana, aqui como vocês podem ver no slide, vou colocar aqui a caneta para a gente estar grifando as principais pontos aqui. Então vamos lá. A anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia que estuda grandes estruturas e sistemas do corpo humano. Então a gente vê que existem aqui 2 objetos de estudos diretos, tá? As grandes estruturas e os sistemas do corpo humano. O que seriam essas grandes estruturas? A gente tem, por exemplo, a pele. A pele é considerada o maior órgão do nosso corpo, né? E ela é uma estrutura de tamanho relevante para o nosso corpo. Então, quando eu falo grandes estruturas, eu poderia aqui, por exemplo, abordar a pele, eu poderia abordar as estruturas musculares, as estruturas ósseas. Todas essas estruturas aqui vão estar indo de encontro com esse conceito aqui de grandes estruturas, tá? Além disso, a gente vai estudar também os sistemas do corpo. A gente viu, principalmente nas apresentações do seminário, todos os sistemas do corpo humano, tá? A gente tem, por exemplo, o sistema muscular e ósseo, que eu já havia falado aqui, o sistema de articulações, o sistema digestivo, enfim, todos os sistemas que compõem o organismo humano. E a anatomia ela vai estudar também estes conceitos, tá? Os conceitos dos sistemas do corpo humano. Se a gente parar para pensar, essa palavra sistema, ela já remete para a gente um conjunto de coisas que trabalham juntas em prol de algum objetivo. Por exemplo, no que diz respeito ao sistema muscular, são conjuntos de músculos que trabalham juntos para nos proporcionar mobilidade, para que a gente consiga fazer ações simples de se locomover, de saltar, até ações mais complexas, como por exemplo levantar o peso, ações relacionadas à coordenação motora, que tem aquele testezinho que eu costumo fazer com vocês, dos dedos. Então, assim, de uma forma geral, o estudo dentro desse sistema ele vai remeter tudo isso, tá? Então, voltando aqui para o slide, vamos lá, aqui. Deixando o estudo de tecidos para a histologia e das células para a citologia. Então, ó, aqui a gente já elimina esses 2 objetos aqui, ó. Estudo de tecidos, quem vai estudar vai ser a histologia. E células, quem vai estudar vai ser a citologia, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que a anatomia ela vai trabalhar apenas grandes estruturas e sistemas do corpo. É importante, gente, vocês não confundirem miologia, que a gente também estudou no 4º slide, com a anatomia, tá? A anatomia estuda, como eu acabei de falar, eu vou falar mais uma vez, os grandes sistemas, não, perdão, as grandes estruturas e os sistemas do corpo, tá? São esses 2 elementos. A miologia
em específico, ela vai trazer para a gente um conceito mais aprofundado de músculos, tá? Então, voltando aqui para o slide, o corpo humano, como o corpo de todos os animais, ele consiste de sistemas, como a gente falou agora há pouco, que são formados de órgãos, tá? Todos os sistemas eles vão ser formados de órgãos, tanto é que vocês podem ter estranhado agora há pouco eu ter falado que a pele é um órgão, mas sim, a pele é um órgão, e é considerado inclusive o maior órgão do corpo humano, tá? E esses órgãos são constituídos de tecidos, tá? Como eu falei para vocês, a gente para aqui, ó, a gente para em órgãos no que diz respeito à anatomia. A gente não vai estudar especificamente os tecidos, porque os tecidos é o objeto de estudo da histologia. Isso não significa dizer que a gente não precisa saber, por exemplo, o que é um tecido muscular, o que é um tecido ósseo. A gente precisa sim ter esse conhecimento, mas não vai ser necessariamente o objeto de estudo. A gente não vai ver aqui do que são formadas as fibras dos músculos esqueléticos, por exemplo. Esse aí vai ser um estudo um pouco mais aprofundado que diz respeito à histologia, tá? Então, voltando aqui, novamente, dando continuidade aqui ao slide. Opa. Esses tecidos que, por sua vez, são formados de células, tá? Então, como eu falei, a gente não vai estudar tecidos e a gente não vai estudar células. O que a gente vai estudar? Grandes estruturas e sistemas. Apenas isso diz respeito à anatomia, tá? Continuando aqui, sobre o estudo da anatomia, a gente vai notar que certas profissões, por exemplo, em especial a medicina e a fisioterapia, elas vão pedir que as pessoas que a estudam, elas tenham um estudo aprofundado da anatomia humana. Não é? Não tem como a gente falar de medicina e de fisioterapia sem a gente falar de anatomia humana. E essa anatomia, ela pode ser dividida em duas principais subdisciplinas, tá? A anatomia humana regional e a anatomia humana sistemática, normal, tá? Que a gente pode chamar também de descritiva. Então a gente vai observar aqui, dentro desse conceito, que essas duas áreas aqui, ó, medicina e fisioterapia, elas vão precisar bastante do estudo da anatomia humana, tá? É impossível você falar como que você vai curar a doença de uma pessoa se você não sabe nem quais que são os sistemas que estão sendo afetados, quais que são os órgãos que compõem aquele sistema, certo? Então, é uma matéria bastante importante para esses cursos. Mas por que a gente estuda isso em educação física, né? Se é algo tão importante para a medicina e para a fisioterapia, por que a gente estuda isso em educação física? Vamos ver aqui mais à frente o que o Isai diz para a gente. O corpo humano ele é uma das criações mais complexas que existem no universo. E cada detalhe, mesmo os que parecem ser insignificantes, eles revelam mistérios e descobertas impressionantes. Como exemplo disso, a gente falou em sala de aula do apêndice. O apêndice ele é uma terminação, não é? do intestino, mas é uma terminação mal feita. E ele, aparentemente, ele não tem nenhuma serventia comprovada, vamos dizer assim. Ele é um órgão que ele não traz nenhum retorno, vamos dizer assim, como por exemplo o coração. O coração a gente sabe que ele responde para o sistema circulatório, para bombear sangue e tudo mais. Mas o apêndice, ele serve para quê? Se a gente for tentar buscar uma serventia para o apêndice, a gente vai ver que o máximo que a gente pode dizer é que ele é uma terminação, que ele é uma tampa, né? Só que é uma tampa meio mal feita. Que a gente viu, por exemplo, que quando você coloca algumas substâncias no teu sistema digestivo que o teu aparelho digestivo não consegue eliminar elas, vamos dizer assim, aquilo dali vai passar até o final, até essa tampa do intestino, vamos dizer assim, e no caso, por exemplo, da unha, a unha é formada principalmente de queratina, tá? Então aquela queratina, ela não consegue ser digerida, e é uma superfície pontiaguda e dura. Então aquilo dali pode acabar no vício de você ficar roendo unhas, por exemplo, de engolir aqueles pedaços que você acaba roendo, pode acabar arrebentando o teu apêndice. E aquilo dali pode trazer uma série de efeitos colaterais que a gente já viu, né? Mas de uma forma geral, a gente vê que, por mínimo que seja o detalhe no corpo humano, mas ele, ainda que não apresente assim claramente para a gente, ó, serve para isso aqui, para aquilo outro, mas se a gente for ver o corpo humano como um todo, ele é uma estrutura tão complexa que cada detalhe, por menor que seja, mas ele vai apresentar algum retorno para a gente.
às vezes positivo, às vezes negativo, né? Então, continuando aqui o raciocínio, gente, isso se reflete na variedade de modelos anatômicos do corpo humano, tá? Como assim modelos anatômicos, professor? No caso de modelos anatômicos, a gente vai imaginar que sempre que a gente vai estudar um sistema em específico, a gente precisa de um modelo de estudo, né? Por exemplo, aqui eu tenho os órgãos sendo apresentados em um modelo anatômico. Mas se eu quisesse estudar aqui os músculos, então eu teria outro modelo anatômico aqui me dividindo, onde que fica cada estrutura muscular, certo? E aquilo dali iria remeter a um tipo de modelo anatômico diferente, ok, gente? Então, esses modelos anatômicos não se limitam a servir como manequins detalhados, tá? Esses modelos eles possuem uma riqueza de detalhes que tornam o aprendizado e a análise realmente completos, tá? E aí, quando eu falo de modelos anatômicos, gente, vocês vão lembrar daqueles aplicativos que eu indiquei para vocês em sala de aula. Se vocês quiserem estar fazendo um estudo mais completo da anatomia humana, vocês podem estar baixando aplicativos que vão mostrar para você em 3 dimensões, né? Em 3D. Por exemplo, o Bones 3D, o Músculos, enfim, tem vários aplicativos que eu coloquei até uma lista nesse slide aqui que vocês podem estar baixando para facilitar um pouco esse estudo, tá? Continuando, vamos lá. Aqui é a lista que eu acabei de falar para vocês, né? Bones 3D, Bonelab, Corpo Humano, enfim, todos eles. Em especial, esses dois aqui, tá? Eles não vão ser aplicativos de modelos anatômicos. Esse aqui vai ser para mensurar os batimentos do coração e esse outro aqui vai ser o aplicativo para quem usa Charme, que você sincroniza com a pulseira também para controlar os batimentos do coração. Controlar não, acompanhar, né? Então, continuando aqui, gente, eu tenho sobre a divisão do corpo humano os seguintes aspectos. Classicamente, o corpo humano ele é dividido em cabeça, tronco e membros. Quem que nunca ouviu da professora da tia lá nos anos iniciais? O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Não é uma divisão errada, né? Mas dentro da anatomia humana isso aqui não vai servir para muita coisa para a gente, não. A anatomia humana ela vai trazer para a gente um estudo bastante complexo, no que diz respeito às estruturas e principalmente a divisão do nosso corpo, tá? Então, a gente esquece, por enquanto, que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros, e a gente vai estudar isso aqui de uma forma um pouco mais aprofundada, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou me prender tanto a detalhes aqui, vou tentar fazer um resumo para o vídeo não ficar muito longo, embora que já tem 12 minutos, mas enfim. Vamos lá, vamos ver aqui o que dá para fazer. Como eu falei, a gente esquece por enquanto essa definição cabeça, tronco e membros, tá? E a gente vai entender o seguinte, aquilo que a gente entende por cabeça vai se dividir em face e crânio, tá? Então aqui eu já tenho duas partes dividindo aquilo que a gente entende por cabeça. O tronco, ele vai ser dividido em pescoço, tórax e abdômen. E os membros, eles vão ser definidos como membros superiores e membros inferiores, sendo que quando eu falo de membros superiores, eu estou falando aqui da parte que a gente entende como braços, tá? E membros inferiores seriam as pernas, tá? Além disso, os membros superiores eles vão ser divididos, tá? Vão ser divididos em ombro, braço, antebraço e mão. Então, vê que eu falei para você que o conceito de braço, aqui a gente já fez 4 divisões, ombro, braço, antebraço e mão. Trazendo esse conceito aqui para a tela, vou tentar mostrar aqui, não sei se vai pegar a minha mão completa, mas eu tenho a região do ombro, eu tenho a região do braço, tá? Que é o intervalo entre o deltoide e o antebraço, aqui onde tem o bíceps e tríceps, aqui é o braço. Aqui o antebraço, onde eu tenho aqui o músculo, né? O grupo muscular antebraço, constituído também por rádio e ulna, os dois ossos. E aqui eu tenho a parte da mão, tá? Então eu tenho 4 subdivisões aqui naquela que a gente entende por membro superior. Então olha só como que mudou, né? O nosso entendimento. Cabeça, tronco e membros. Resumir o corpo humano inteiro. Agora, para eu falar só de membro superior, que é uma subdivisão, eu tenho ombro, braço, antebraço e mão. Então, eu já subdividi aqui em 4 aquilo que eu entendo só por membro superior. E ainda tem o membro inferior. Enfim, tem uma variedade aqui que a gente acabou de ver, tá? Então, além disso, os membros inferiores eles vão ser divididos em quadril, coxa, perna e pé.
Os nomes eles já são bem autoexplicativos, né, gente? Quando eu falo de coxa, você não vai entender, por exemplo, que eu estou falando da canela do pé, pelo amor de Deus, né? Da canela do pé, não, perdão. Da canela da sua perna, tá? Quando eu falo de coxa, a gente entende que é aquela parte que fica entre o bumbum e o joelho, não é? Isso aqui a gente vai entender como coxa. Perna vai ser a parte da canela, tá? Onde eu tenho o músculo da panturrilha, por exemplo. E o pé vai ser aquela subdivisão do calcanhar em diante, certo? Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai ter os grupos regionais. Gente, eu não vou me prender a ficar explicando grupos regionais, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? A gente já abordou esse conceito de sala de aula, vocês devem lembrar, mas de uma forma geral, tentem lembrar o que divide um ao outro. Por exemplo, cabeça e pescoço é um grupo regional. Qual que vem em seguida? Vem o membro superior. Então, eu sei que o limite entre cabeça e pescoço é o membro superior e o tórax, tá? O membro superior e o tórax, eles vão ser os grupos regionais que são vizinhos, vamos dizer assim, da cabeça e pescoço, tá? Então, observando aqui o conceito, ó, os livros de anatomia humana, geralmente, tá? Geralmente, não é 100% dos casos, mas da maioria das vezes, eles vão dividir o corpo nos seguintes grupos regionais. Cabeça e pescoço. O que é cabeça e pescoço? Tudo que está acima da abertura torácica superior. Gente, 3 palavras aqui, ó. Abertura torácica superior. Vamos raciocinar aqui comigo. Abertura. Abertura dá a ideia de algo que está aberto, certo? Então vamos lá, vamos guardar. Abertura. Torácica. Diz respeito ao tórax, certo? Então a abertura torácica é uma abertura que está presente no meu tórax. E superior significa algo que está em cima, né? Então, qual que é a abertura que eu tenho no meu tórax que fica na parte de cima? Abertura torácica superior, mas essa abertura aqui, ó, constituída entre a clavícula e o omóplata, aqui onde fica o trapézio, né? Você deve observar que se você colocar o seu dedo aqui é um pouco incômodo, mas ele consegue afundar um pouco, tá? Por quê? Porque existe uma abertura aqui, não existe um preenchimento aqui de ossos. Então, nessa circunstância aqui, a gente entende como a abertura torácica superior, essa parte aqui, ó, que é constituída entre a clavícula e o osso do omóplata, aqui atrás, tá? Que é onde fica o trapézio. Então, ó, cabeça e pescoço, tudo aquilo que fica aqui, daqui para cima, tá? Continuando aqui, gente. Membro superior. A gente acabou de ver o que é membro superior, né? Inclui mão, antebraço, braço, ombro. Importante, além disso daqui, a gente também vai incluir a axila. E olha só, uma casca de banana maravilhosa para a prova de vocês aqui, ó. Quem assistiu a revisão vai lembrar dessa casquinha de banana. Região peitoral e região escapular. Gente, região peitoral e região escapular faz parte do membro superior. Isso aqui não faz parte do tórax não, viu? Membro superior. Quando eu falo membro superior, você vai remeter à ideia do braço por completo, tá? Mas você vai lembrar que o peitoral, que a axila e que a parte do omóplata, que é atrás da escápula, ele também está inserido como membro superior, viu? Não esqueça disso não, pelo amor de Deus. Se cair na prova de vocês dizendo qualquer afirmação diferente disso aí, dizendo que o peitoral faz parte do grupo regional tórax, está errado. Peitoral faz parte do grupo regional membro superior, tá? Você vai entender como se o seu braço tivesse uma extensão, uma inserção aqui no peitoral. Como se o peitoral ele fizesse parte do braço, tá? Da mesma forma com a escápula aqui atrás. Escápula também chamada de omóplata, tá? A mesma coisa. Escápula, omóplata é o mesmo osso que eu tenho aqui atrás. Sempre que eu falar deles, vocês vão entender eles como membro superior, tá? Então, continuando, gente. Tórax. O tórax ele vai ser a região do peito compreendida entre a abertura torácica superior, que a gente já falou sobre ela agora há pouco, quando falamos sobre cabeça e pescoço, e o diafragma torácico, tá? O diafragma, gente, ele vai ser a região compreendida por aquilo que está por dentro, vamos dizer assim, da região do tórax. Imaginamos aqui que a gente tem as costelas revestindo aqui, certo? E por dentro das costelas eu tenho o diafragma, que é o responsável por quando a gente inspira, ó, observa que eu tenho o tórax, ele meio que se abre, né? A gente já viu que isso é um semi-movimento, quando a gente estudou lá atrás no 8º ano um pouco sobre músculos, a gente viu que isso é um semi-movimento. E esse semi-movimento ele é proporcionado justamente por conta do diafragma, que ele é um músculo responsável por abrir aqui o tórax para que o pulmão ele infle,
certo? Então, nesse caso aqui, o diafragma, que é essa região por dentro das costelas, ele já vai ser compreendido aqui como esse grupo regional aqui que a gente está estudando, tá? Grupo regional do tórax. E onde que ele acaba? Ele acaba no abdômen, tá? Então, tudo aquilo que está entre a abertura torácica superior e o diafragma torácico vai ser compreendido como tórax, certo? Além disso, a gente vai ter o abdômen, como eu acabei de falar, que vai ser a parte do tronco entre tórax e pelve. Gente, se eu já sei o que é tórax, então eu sei que do tórax para baixo até a pelve eu vou ter a região do abdômen, tá? O nome ele já é muito autoexplicativo, né? A gente vai entender por abdômen aquela região, tem os gominhos lá na barriga e tudo mais, já é bem autoexplicativo. Além do abdômen, ainda falando aqui do que a gente entende por tronco, né? Daquela divisão lá atrás, eu tenho também costas, tá? Sendo que costas vai ser a região compreendida entre a coluna vertebral e os seus componentes, né? Que no caso esses componentes seriam as vértebras, os discos intervertebrais, enfim. Costas também o nome já é bem autoexplicativo, você já entende que é tudo aquilo basicamente que está aqui atrás da escápula para baixo, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ter uma região que é meio chatinha de entender, que é essa aqui, ó, pelve e períneo, tá? A pelve e períneo, gente, vai ser aquela região de transição entre troncos e membros inferiores, tá? E no caso essa região superficial entre sínfise púbica e cóccix. Sabe quando você leva aquela queda que fica doendo o último ossinho aqui da coluna perto do bumbum quando você cai sentado no chão normalmente? Então, esse osso ele é o cóccix, né? Como a gente já estudou. E essa região aqui próxima ao cóccix, que ela meio que se interliga aqui aos membros inferiores, aqui onde ficam as partes íntimas, e a lateral aqui onde a gente tem as entradinhas aqui e tudo mais, ela vai ser entendida como a região da pelve, tá? Então, essa região é aquela que separa o que a gente entende de tronco, né? Que a gente vê na divisão que eu falei lá atrás, cabeça, tronco, membros. É a região que separa tronco de membros inferiores. E nesse caso, membros inferiores vai ser tudo aquilo que sobra. Da pelve para baixo é tudo membro inferior, meu amigo. Se eu falar para você que a coxa faz parte da pelve, tá errado. Daqui para baixo é tudo membro inferior, entendeu? Então, ó, voltando aqui para o slide. Voltando aqui para o slide. Membro inferior. Tudo que está abaixo do ligamento inguinal. Ligamento inguinal, gente, é o ligamento aqui da coxa, onde que a coxa ela se insere ao restante do esqueleto, tá? Incluindo a coxa, como eu acabei de falar, a articulação do quadril, a perna e o pé, tá? Tudo isso aqui é membro inferior, gente. Então, se eu fosse aqui abordar com vocês, nome por nome e tudo mais, eu teria todas essas regiões aqui. Por exemplo, na cabeça. Cabeça eu falei para vocês que a gente tem duas subdivisões, né? Então, ó, cabeça liga ao tronco através do pescoço, região estreita e de anatomia interna bastante complexa, pois é por onde passam as estruturas musculares, vasculares e nervosas, ou seja, músculos, veias, no caso a gente pode entender como artérias, por exemplo, capilares, e nervos, tá? Principalmente os nervos de transmissão. O crânio ele possui um teto semelhante a uma abóbada, a calvaria, e um assoalho, ou base do crânio, que é composta por esfenoide e partes do occipital e do temporal, tá? No caso, vai ser tudo relacionado a nomes de ossos aqui. Occipital, esfenoide, temporal, são todos nomes de ossos, tá? E o esqueleto da face, ele consiste em ossos que circundam a boca e o nariz e contribuem para as órbitas, tá? Então, aqui a gente vai ter o esqueleto subdividido, mas seria interessante que vocês fizessem esse estudo aqui, principalmente do que diz respeito a nomes, através dos aplicativos, tá? Porque os aplicativos eles vão mostrar para você como que é o desenho do osso certinho, em 3D. Fica mais fácil de você visualizar, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Além disso, pessoal, a gente vai ter aqui o tronco e membros inferiores, tá? O tronco é a maior porção do corpo e pode ser dividido em tórax, abdômen e pelve, como a gente acabou de ver, tá? Lembrando, pelo amor de Deus, peitoral, o músculo peitoral faz parte de membros superiores, tá? Não é tórax não esqueça disso não, pelo amor de Jesus. Continuando,
Os membros inferiores podem ser divididos em região glútea, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé, tá? Então aqui a gente tem, ó, o ligamento inguinal, e depois desse ligamento aqui para baixo, aqui é tudo membro inferior, tá? Isso tudo aqui que eu circulei para vocês é membro inferior. E essa parte que eu vou circular de azul aqui, ó, aqui vai ser a parte que a gente entende por pelve e períneo, tá? Aqui o osso da bacia, aqui o cóccix, aqui as terminações da coluna, enfim. Essa região aqui, eu vou colocar aqui, PP, pelve, períneo. Aqui embaixo, membros inferiores, tá? Não esqueçam disso aqui também. Continuando, sobre o revestimento, tá? Quando a gente falou sobre o tegmento comum, a gente viu bastante dos tecidos que revestem o nosso corpo, né? E o corpo ele é revestido totalmente pela pele, como eu falei, o maior órgão do corpo humano, a pele, e abaixo dela uma camada de tecido subcutâneo. Aqui vocês vão lembrar daquela maquete bonitinha que vocês fizeram lá sobre as camadas, tá? E esse tecido subcutâneo vai ter uma quantidade variável de gordura, vai depender dos percentuais de gordura de cada pessoa, tá? Se a pessoa ela tem obesidade, ela vai ter um teor de gordura muito maior do que aquele indivíduo, por exemplo, que está em estágio abaixo do peso, tá? E mais abaixo dessa camada subcutânea, da camada de gordura, a gente vai ter a camada muscular, tá? Em alguns pontos do corpo não existe camada muscular, como na região anterior da perna, onde se percebe a superfície óssea da tíbia. Essa região aqui, gente, vai ser aquela região deliciosa de quando você mete a canela numa quina de alguma coisa, que dói pouco, né? Quase não dói, né? Isso se dá justamente porque o contato, o impacto, ele é direto no osso, tá? Que a gente não tem nenhum músculo revestindo aqui, não. É a camada subcutânea e abaixo da camada subcutânea já é o osso, não tem músculo, não. Aqui a gente já consegue até palpar o osso da tíbia aqui, né? E é por isso que dói bastante quando a gente acerta a quina de alguma coisa com esse osso. E como eu falei, isso torna as pancadas na canela especialmente dolorosas. Entre meados das camadas musculares encontram-se os vasos sanguíneos e os nervos. Faltou um S aqui, tá? E esses nervos e esses vasos sanguíneos, eles ficam, no caso, entre o tecido muscular e a camada óssea, tá? Entre um e outro. E essa camada óssea a gente pode dizer que é praticamente a mesma camada das articulações, tá? Elas estão bem interrelacionadas. Formando tudo isso, todos esses conjuntos aqui vão formar o arcabouço do corpo, tá? Então aqui, gente, conforme o estudo internacional aqui de anatomia humana, a gente vai ter todos os sistemas aqui sendo listados, tá? A gente já dedicou um tempo especial aqui de 3 aulas para o seminário, na verdade foram 2 mais um tempo que eu passei explicando isso daqui, então 3 aulas abordando cada um desses sistemas. Então aqui na revisão eu não vou abordar não, para a gente economizar tempo, tá? Que eu já estou me alongando demais aqui, estou sentindo que esse vídeo vai ficar muito cansativo. Então todos esses sistemas aqui, eles fazem parte do estudo da anatomia humana, tá? Grandes estruturas e os sistemas. As grandes estruturas a gente já viu quais são, esses aqui são sistemas. Sistema circulatório, digestório, endócrino, imune, o tegmento comum, sistema linfático, articular, muscular, nervoso, reprodutor, respiratório, esquelético e urinário, tá? Todos esses aqui vão ser objetos de estudo da anatomia, tá? Bom, gente, se vocês quiserem dar uma pausazinha, aqui a gente vai encerrar o primeiro bloco, né? Eu já vou continuar aqui no vídeo, já vou tirar direto, mas se você quiser dar uma paradazinha aqui para descansar um pouco na primeira meia hora de estudo, a gente viu o primeiro slide, que é o slide mais complexo aqui para a gente entender a anatomia. E agora que a gente embalou, já vamos aqui para o segundo, tá? Vou estar abrindo aqui o segundo slide, só um momento. Neste segundo slide, a gente vai falar sobre especificamente o sistema muscular, tá? Só um momentinho aqui, o computador está processando, está demorando pra caramba. Aqui, agora vai. Vamos lá. Dando continuidade aqui, gente, falando sobre o sistema muscular.
Para a gente entender esse sistema muscular, a gente precisa entender, obviamente, o que são músculos, certo? Então, os músculos, eles vão ser entendidos como estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações. Ó, importante aqui, músculos não cruza só uma articulação não, viu? Cruza uma ou mais, tá? E pela sua contração, importante, não é a extensão não, viu? É a contração que é responsável por transmitir movimento. Então vamos entender tudo isso aqui que foi lido. Primeiro, músculos são estruturas individualizadas, ou seja, eu tenho várias estruturas que cruzam uma ou mais articulações, tá? Então, por exemplo, no caso do bíceps, eu tenho aqui a articulação do ombro e vou ter a articulação do cotovelo. Então, no caso, está inserido em duas articulações, tá? A sua contração é capaz de transmitir movimento, tá? Então, quando eu faço esse movimento aqui de contração do meu bíceps, observa que eu tenho um movimento, ó. Ângulo de 180 graus, fechou aqui, ângulo aproximadamente 45 graus, tá? Então, essa contração do bíceps, ela foi responsável por trazer o meu braço para cá. E aí, eu posso ter o movimento reverso aqui também. Às vezes, professor, mas agora o bíceps está em extensão. Sim, o bíceps está, de fato, em extensão. Mas nesse caso aqui, esse movimento está acontecendo porque eu tenho o outro lado aqui do meu braço, em que eu tenho o tríceps, tá? Que é o músculo aqui que fica do lado oposto, que esse sim se contraiu quando eu fiz esse movimento. Então, sempre que eu tenho um músculo em contração, normalmente eu tenho um outro do outro lado que está em extensão. Essa é uma regra aqui que vale para quase todos os exemplos do corpo humano, tá? Continuando, gente. Esse movimento, no caso, ele é efetuado por células especializadas, que vão ser chamadas de fibras musculares. Como falar de músculo sem falar de fibras musculares, não é mesmo? E essas fibras musculares, a energia latente pode ser controlada pelo sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso ele vai ser como se fosse um painel de controle. Ele diz como que cada uma dessas estruturas, desses músculos, eles vão se comportar. Como que essas estruturas elas vão produzir esse movimento, tá? E como que vai ser usada a energia para a produção desse movimento, tá? E nesse caso aqui, no que diz respeito à energia, os músculos eles são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Gente, isso aqui pode ser uma questão de prova para vocês, tá? Como que eu transformo energia química em energia mecânica? A energia química no nosso corpo, ela se dá, por exemplo, através do metabolismo, quando eu faço a absorção dos nutrientes. Eu estou absorvendo carboidratos, que vocês já viram que tem a função energética. Eu estou, por exemplo, catabolizando a gordura, que vocês também já viram que gordura é uma reserva de energia que o meu corpo produz. E através dos processos químicos de digestão destes nutrientes, eu vou ter a produção de energia mecânica, que seria, por exemplo, eu me movimentar. Estou fazendo aqui o uso da energia mecânica. O meu corpo está se movimentando de uma forma mecânica, tá? Então, esse processo de transformar a energia química em energia mecânica seria isso. Seria eu, por exemplo, digerir o alimento e conseguir transformar este alimento em energia, tá? É até por isso que normalmente quando a gente está bem fraco, normalmente as pessoas costumam induzir a gente a se alimentar. O fulano está bem fraco assim porque não comeu direito. Por quê? Porque não está conseguindo transformar o processo de energia química em energia mecânica, tá? Então, façam essa relação aí sempre que a gente falar sobre essa questão aí, ok? Continuando. Os músculos eles vão representar aproximadamente 40 a 50% do peso corporal total do organismo humano, tá? Importante, isso daqui é uma estimativa, tá, gente? É óbvio, evidente que isso aqui vai variar de acordo com pessoa para pessoa. Por exemplo, o indivíduo em obesidade 3, obesidade mórbida, a gente sabe que o peso dele vai ser constituído muito mais por gordura do que necessariamente por músculos. Então esse teor ele vai cair um bocado. Significa dizer que o corpo dele pesa menos? Não. Significa dizer que os músculos têm uma porcentagem menor no que diz respeito ao peso do indivíduo, tá? Então é importante fazer essa análise aqui. Então, outra questão de prova aqui para vocês. Quais que são as funções dos músculos, as principais funções dos músculos? A gente pode elencar 5 aqui, tá? Primeiro, produção dos movimentos corporais. Se você pensa em músculo, você pensa em movimento. Eu acho que isso aqui é bem automático, né? Então, todos os movimentos do nosso corpo, eles acontecem principalmente por conta do músculo, não somente por eles, né? A gente tem vários sistemas funcionando em conjunto, mas principalmente por o músculo. O músculo é a parte mecânica, é a parte de força, vamos dizer assim, tá?
Além disso, eles servem também para estabilizar as posições corporais. A gente pode ver aqui nessa imagem, por exemplo, que essa pessoa ela está fazendo uso dos músculos do seu corpo, mas ela não está se movimentando, né? Os músculos, nesse caso aqui, eles estão servindo para deixar a pessoa com uma postura ereta, para ficar em pé aqui, ó, bem certinho. Observa que se eu tenho aqui um relaxamento em determinados músculos do corpo, a postura da pessoa ela já não está mais correta, tá? Isso se dá porque os músculos eles têm esse papel de estabilizar as posições corporais. É aquela pergunta que todos vocês já fizeram em algum momento da vida. Por que quando eu estou andando eu balanço os braços? Se eu estou andando com as pernas, por que o meu braço tem que estar mexendo? Eles se mexem justamente para estabilizar o movimento, é meio que para equilibrar, tá? Então, teus músculos eles vão funcionar no teu organismo com essa função também, de estabilização corporal. Outro exemplo disso aqui, gente, também pode ser quando você está caminhando que, sei lá, você não vem atento na rua e daí você pisou em um buraco ou alguma coisa do tipo que você não tinha calculado. Aí você compromete todo o movimento de caminhar porque você não calculou aquilo dali, né? E às vezes você consegue até torcer o tornozelo ou o joelho, alguma coisa do tipo. Isso se dá porque você não calculou aquele passo e, consequentemente, você não conseguiu estabilizar o movimento. Você continuou caminhando, mas não foi um caminhar estabilizado. Então, você conseguiu comprometer alguma articulação ali e isso pode gerar uma torção, enfim, algum problema um pouco mais grave, tá? Mas os músculos eles também vão ter essa função de estabilizar, certo? Então, além disso, eles vão regular o volume dos órgãos. E aqui vem uma questão bem interessante, que é aquela questão que a gente debateu em sala de aula. Quando você vai fazer cocô, qual é a posição correta de você fazer cocô? Na posição fetal, acocorado. Por quê? Porque tem um músculo específico que ele é como se fosse uma cordinha aqui, que ele fica prendendo, tá? Quando você está sentado. E quando você fica na posição fetal, ele meio que afrouxa, entendeu? Isso facilita a evacuação, tá? Então, os músculos eles têm também essa finalidade de regular o conteúdo dos órgãos, tá? O volume dos órgãos. E quando eu falo disso, eu não falo só de cocô, não. Eu falo, por exemplo, do xixi também. Por exemplo, quando as pessoas elas vão ficando de idade, vai ficando mais difícil regular o volume dos órgãos. Vai ficar ficando mais difícil, por exemplo, conter o xixi. E a gente tem episódios de incontinência urinária. Isso aí se dá justamente porque fica mais difícil a gente controlar esses músculos, tá? Principalmente quando o indivíduo ele não tem uma rotina ativa, quando ele é um pouco sedentário. Isso aí vai sendo mais incidente, ok? Vimos aqui 3, vamos ver mais 2. Movimento de substâncias dentro do corpo. Gente, importantíssimo isso aqui. Músculo não é só a estrutura que dá movimento voluntário para a gente, não, tá? Os músculos eles fazem também os movimentos involuntários. A gente viu que tem os músculos lisos, os músculos estriados, também chamados de esqueléticos, e o músculo cardíaco. Diferença entre os três: músculo esquelético possui estrias e movimentos voluntários. Músculo liso não possui estrias, os movimentos são involuntários. Músculo cardíaco é aquele que possui estrias, mas o movimento dele é involuntário. Nesse caso aqui dos músculos lisos, a gente pode citar, por exemplo, sei lá, o rim. Você não vê o que o seu rim está fazendo ao longo da sua vida. Você não tem como saber necessariamente a função, a não ser que você estude específico aquele órgão. Diferente do bíceps, por exemplo. Você sabe quando seu bíceps está segurando alguma coisa ou não. Quando você está fazendo força para mover alguma coisa por o seu bíceps ou não. Mas não é por a gente não perceber estes movimentos dos músculos lisos que eles são menos importantes, tá? Eles movimentam substâncias dentro do nosso corpo e esse é um processo extremamente vital, né? Então, as contrações dos músculos lisos, das paredes dos vasos sanguíneos, por exemplo, eles regulam a intensidade do fluxo, certo? Então, os músculos lisos também podem mover alimentos, como é o caso, por exemplo, do sistema digestivo, a urina, gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno do sangue para o coração. Aqui é o caso, por exemplo, da panturrilha. Quando você começa a mexer bastante a panturrilha, você está estimulando o seu corpo a produzir o retorno do sangue, né, para o coração. Então, essa também vai ser uma função extremamente importante dos músculos, que é o movimento de substâncias dentro do corpo. Além disso,
os músculos eles também são responsáveis por produção de calor. E aqui, quem vai à academia vai conseguir ver isso aqui com bastante frequência. Quando você está malhando, por exemplo, o bíceps. Estou usando muito o bíceps de exemplo, porque é normalmente o músculo que a gente começa a entender como músculo, né? Mas, ó, você está fazendo aqui o exercício da rosca francesa, por exemplo. Você, quando termina o exercício, você coloca a mão aqui em cima do bíceps, ele está quente, pegando fogo. Por quê? Porque a movimentação, ela precisou de um processo químico para a produção de energia, ela precisou que o teu sistema circulatório ele estimulasse mais concentração de sangue nesse lugar, e tudo isso gera uma produção de calor, gente. É até por isso que quando a gente está com muito frio, o nosso corpo ele começa a tremer sozinho. Você não pede para o teu corpo tremer, mas é uma resposta natural ao frio. E essa resposta natural ao frio, gente, é uma tentativa desesperada do teu corpo de produzir calor. Ele está tentando se aquecer de alguma forma. E a forma que ele encontrou foi produzir movimento, tá? Esse movimento involuntário da tremedeira, nesse caso aqui, para a produção de calor, tá? Então a gente pode resumir aqui nessas 5 as principais funções dos músculos, tá? Importante aqui, gente, agora dessa parte em diante cai bastante casca de banana, tá? É interessante vocês entenderem aqui o conceito de cada uma dessas formas aqui que eu vou falar para vocês. Primeiro, classificação do músculo. Eu posso classificar o músculo de 2 formas diferentes. Posso classificar eles como superficiais e como cutâneos, tá? Perdão, posso classificar eles como superficiais ou cutâneo. Esse aqui vai ser a mesma classificação, tá? Esses aqui, os superficiais ou cutâneos, eles estão logo abaixo da pele e apresentam no mínimo, ou seja, pode ser mais, mas no mínimo, uma de suas inserções na camada profunda da derme. Então, por exemplo, eles costumam estar localizados na cabeça, entendida por crânio e face, né? A gente viu que tem essa subdivisão aqui, ó, crânio e face. Pescoço, eles podem estar localizados aqui no pescoço também. E na mão, tá? Principalmente na região hipotenar. Um exemplo disso seria aqui o músculo platisma, tá? Se vocês verem lá no aplicativo que eu falei para vocês, o platisma ele vai mostrar para a gente claramente que uma das inserções dele está na camada profunda da derme, tá? Então, além dessa classificação aqui de superficiais ou cutâneos, eu posso ter os profundos, tá? Sendo que os profundos também podem ser chamados de subaponeuróticos, tá? Esses aqui são músculos que não apresentam inserções na camada profunda da derme. E na maioria das vezes, eles vão se inserir em ossos, tá? Então, normalmente são músculos que estão em camadas um pouco menos profundas, né? Eles estão em camadas mais superficiais e, na maioria das vezes, eles estão inseridos em ossos, tá? Então, por exemplo, aqui o pronador quadrado, ó, ele está entre a ulna e o rádio, tá? Além desse, eu tenho esse outro músculo aqui, ó, que também está inserido entre ossos, tá? Então, esses que estão inseridos entre ossos aqui, que não estão necessariamente na camada profunda da derme, a gente vai chamar eles de profundos ou também podemos chamar de subaponeuróticos. E aí, gente, vem as formas. Ó, importante. Classificação não é forma, tá? Classificação são só 2. Classificação superficiais ou cutâneos e profundos ou subaponeuróticos. Se você colocar profundos e superficiais na prova, tá certo? Tá. Eu posso chamar ou de A ou de B. Aqui também eu posso chamar ou de A ou de B, tá? Qualquer uma dessas nomenclaturas aqui tá correta. E aqui agora eu tenho as formas, tá? Quando eu falo de formas musculares, gente, eu estou falando das formas que os músculos eles podem apresentar, o formato deles, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, os formatos longos são encontrados especialmente nos membros, tá? Tanto inferiores quanto superiores. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar 2 ou mais articulações, como por exemplo aqui, ó, o bíceps braquial. Como eu falei para vocês, eu tenho 2 articulações aqui, ó, tá vendo? A articulação do ombro e a articulação do cotovelo, tá? Então, passou por 2 articulações ou mais, 2 ou mais, eu vou chamar de forma muscular longa, tá?
Importante também, ó, pelo amor de Deus, esqueça disso não. Bíceps braquial, tá? Não coloque só bíceps não. Bíceps braquial, tá? B. Por que eu chamo bíceps braquial? Porque eu tenho outro bíceps no corpo humano, tá? Que seria o bíceps femoral. E o bíceps femoral, gente, ele fica na perna, tá? Essa é a região aqui atrás da coxa, mais ou menos. Vamos imaginar que aqui fosse o desenho da coxa. Então, abaixo do bumbum aqui eu teria o bíceps femoral. Por que ele recebe esse nome? Fêmur. Femoral vem de fêmur, tá? Então, o osso do fêmur, que é esse osso aqui da coxa, ele fica próximo do bíceps e, nesse caso, ele vai ser chamado de bíceps femoral por isso. Já o bíceps braquial recebe esse nome porque ele está na região do braço. Então, braquial você vai assimilar a ideia de braço, tá? Além da forma muscular longa, tem a forma muscular curta, tá? Essa aqui é uma definição um pouco mais vaga, mas dá pra gente encontrar aqui, ó. Os músculos curtos, de formato muscular curto, eles encontram-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui a tela. Vê os meus dedos aqui quando eles abrem. Eu não tenho uma amplitude muito grande nesse movimento, diferente da amplitude aqui desse movimento que eu estou fazendo com o cotovelo agora. Vê que aqui eu tenho aproximadamente 180 graus e aqui, por exemplo, nesses dois aqui, ó, tentando afastar e juntar eles, aqui eu tenho no máximo 45 graus. Né? Então, nesse caso, os movimentos de pequena amplitude, normalmente eles são originados por os músculos de formato muscular curto, tá? E isso não quer dizer, gente, que ele não tem força, não. Você não precisa de força para fazer esses movimentos, tá? Não exclui força nem especialização. Nesse caso, por exemplo, os músculos da mão, tá? Principalmente os músculos que a gente encontrar aqui na região da mão, eles vão ser, em sua grande maioria, os músculos de forma muscular curta. Além disso, eu vou ter os largos, tá? Esses aqui, eles têm normalmente um formato mais laminado. É o caso aqui, por exemplo, do diafragma, que a gente falou sobre ele na aula anterior aqui, ó. O diafragma ele tem um formato laminar, ele parece uma parede, né? Ele é fininho, mas ele é bastante grande. Então, nesse caso aqui, ó, vê que ele parece meio que como se fosse uma folha, né? Aí vestindo aqui como se fosse uma folha. Nesse caso aqui, esses eu vou chamar de músculos largos, tá? Eles têm um formato laminado e são encontrados nas paredes das grandes cavidades. E essas grandes cavidades são o tórax e o abdômen. Então, esses músculos aqui eu vou chamar de largos, tá? E aí, gente, vem aquela tipologia dos três que vocês estão cansados de ver isso aqui, tá? Músculos lisos, estriados esqueléticos e estriados cardíacos. Sendo que os estriados esqueléticos são aqueles que têm estrias e movimentos voluntários, você consegue controlar. Os lisos não têm estrias e os movimentos são involuntários. E os estriados cardíacos são aqueles que possuem estria, mas o movimento é involuntário, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode citar, por exemplo, o miocárdio, que é o músculo do coração, que você não consegue controlar os batimentos cardíacos, né? Você não consegue dizer para o seu coração, ó, pare de funcionar agora. Não, você não consegue fazer isso. Mas, por exemplo, no caso do bíceps, você consegue controlar quando você quer ou não abrir aqui a extensão do cotovelo, tá? Então, é interessante a gente saber separar aqui essas três classificações. E dentro dessa classificação aqui, ó, a gente vai ver que tem tipos diferentes de músculos estriados, tá? Essas outras duas aqui não vão importar tanto não. Mas vocês vão ver que essa daqui especificamente a gente vai ter uns tipos diferentes também, tá? Mas isso é assunto para a aula de miologia, tá? Próxima aula que a gente inicia agora. Então, novamente, se você quiser fazer uma pausa, tá? Para assistir essa próxima aula depois, a gente vai finalizar agora com a aula de miologia, encerrando a revisão do quarto bimestre, tá? Importante, gente, a gente ainda tem o terceiro slide, tá? Que fala sobre a nomenclatura, principalmente. Ele fala também sobre outras coisas, mas principalmente sobre a nomenclatura dos músculos, falando o nome de cada um dos músculos, tudo direitinho, modelo anatômico lá, que fica mais fácil da gente sintetizar o aprendizado. Só que aí eu não vou abrir aqui a videoaula só para estar falando nome de músculo para vocês, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente finalizar, que a minha garganta já está ficando seca. Miologia, tá?
Importante, gente, miologia não é a mesma coisa que anatomia, tá? Já entendo logo isso de cara. Miologia tem um objeto de estudo diferente da anatomia. Na anatomia, a gente vai estudar principalmente as grandes estruturas e os sistemas. Aqui na miologia, a gente vai estudar especificamente os músculos, tá? Então, a miologia é a parte da anatomia que estuda os músculos, somente e apenas os músculos, tá? O músculo estriado esquelético ele é constituído por fibras musculares diferenciadas e voltado especificamente para a função motora. Então, o músculo estriado ele é direcionado principalmente para a função motora, para a produção de movimentos, tá? E esses movimentos voluntários, nas mais diversas partes do corpo, são produzidos pela contração muscular, tá? Já falei para vocês que extensão não produz movimento. Que produz movimento é contração, não esqueçam disso, tá? E essa contração ela se dá quando os filamentos de actina e miosina eles se juntam. Por exemplo, quando a gente observa aqui o formato do músculo, vê que ele tem uma aparência mais gordinha, né? Mais compacta, quando ele está contraído. Já quando ele está estendido, a gente não tem mais tanto esse formato gordinho, né? Ele já fica mais magrinho e mais comprido. Isso se dá porque os filamentos de actina e miosina, quando eu faço a contração, eles se juntam, tá? É mais ou menos assim, ó, como meus dedos estão. E quando o músculo ele vem ao estado de extensão, nesse caso, eles se separam novamente, tá? Esse exemplo aqui a gente tem aqui no slide, aqui no cantinho direito, tá? Aqui, ó, actina e miosina, actina é a parte exterior, miosina é a parte interior. Quando o músculo está contraído, ela fica dessa forma aqui de baixo. Quando ela está estendida, ela fica nessa forma aqui. Exemplo 1, estendido. Exemplo 2, contraído. Tá? Importante, você tem que saber diferenciar, meu parceiro, quem é que está contraído e quem é que está estendido. Aqui, ó, bíceps contraído, nesse movimento aqui. Ó. Já o tríceps, aqui atrás, ele está estendido. Se esse braço ele tivesse nessa direção aqui, ó, para baixo, quem estaria contraído seria o tríceps. E quem estaria contraído, quem estaria estendido seria o bíceps, ok? Sobre o movimento conjunto, tá? Para a contração muscular gerar movimento, as fibras musculares precisam estar organizadas em instrumentos mecânicos eficientes, permitindo que a força de contração de cada fibra muscular atue de forma conjunta, tá? Então, um exemplo bastante claro disso daqui, gente, é que você não consegue pedir para o seu músculo do bíceps mover só uma fibra, mover só um feixe de fibra muscular. Você não consegue fazer isso. Você move todos os feixes de uma forma conjunta. E isso faz com que o teu músculo ele tenha uma resistência maior. A mesma coisa, por exemplo, de você pegar um cabo de aço aqui, ou um cordão, e você começar a cortar. Você vê que a corda, por exemplo, ela é formada por vários filamentos bem fininhos, né? Só que por aqueles filamentos eles estarem todos juntos, eles conseguem fazer uma resistência muito grande. Da mesma forma, o teu músculo, quanto mais fibras musculares ele consegue acoplar, consegue movimentar de uma vez só, mais aquele movimento ele vai ser resistido, mas ele vai ser um movimento forte, certo? Então, pensando dessa forma aqui, ó, o músculo, com toda essa força de contração, ele necessita de mecanismo de inserção altamente resistente para fixar-se nas estruturas que irão se mover, tá? Então aqui, por exemplo, ó, esse instrumento de inserção está sendo esse tendão aqui, ó. Eu estou circulando para vocês. Observa que eu tenho o osso aqui, ó, e aqui as fibras musculares, quando eu fiz esse quadrado. E essas fibras musculares, elas estão se juntando ao osso justamente por conta desse cidadão aqui, ó, do tendão, tá? O tendão, ele está sendo esse instrumento de inserção do músculo na camada óssea, tá? Então, dessa forma, as fibras musculares serão reunidas em feixes e esses feixes musculares irão para formar a massa muscular, tá? A camada de tecido conjuntivo responsável por essa organização é o epimísio. Então, ó, ficou meio complicado aqui de entender com essas palavras difíceis, né? Vamos tentar resumir aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu apagar aqui com a borracha. Aqui. Vamos lá. Vamos para o desenho aqui. Vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar melhor de entender. Vou botar o marca-texto. Ó, eu tenho aqui vários feixes.
tá? De fibras. Vem aqui comigo na imagem. Esses feixes de fibras são como se fossem canudos cheios de filamentos dentro. Vamos imaginar aqui um canudo cheio de cordões dentro, tá? E esses canudos, eles são todos organizados como se fossem um pacote de canudos aqui, ó. Aqui um pacote de canudos. E esse pacote de canudos, ele se chama... Opa! Deu ruim aqui a caneta, deixa eu mudar a cor. Ele se chama epimísio, tá? O epimísio, ela vai ser essa parte branquinha aqui, ó, responsável por juntar os feixes de fibras, tá? O epimísio, ele vai ter essa função aqui, ó. Epimísio é aquele que reúne os feixes de fibras e deixa o músculo com esse formato bonitinho aqui, tá vendo? Ó, eu tenho 3 divisões aqui. Fibra, que são esses filamentos bem pequenininhos que estão aqui, ó. Vou marcar aqui com a parte roxa. Ó, estão vendo aqui? Não dá para ver muito bem não, mas são essas pontinhas vermelhas aqui. E eu tenho os feixes de fibras. Os feixes de fibras são os pacotes, vamos dizer assim, ó. Essa parte aqui que reúne essa galera que está aqui, ó. E aqui, para eu reunir todas essas galeras diferentes aqui, eu tenho o epimísio, tá? Então aqui na imagem vocês conseguem ver bem aqui essa subdivisão, ok? Dando prosseguimento aqui, pessoal, eu vou ter os tendões e as aponeuroses, tá? Basicamente é muito fácil de diferenciar quem é quem. O músculo possui estruturas especializadas na inserção muscular, ou seja, para inserir o músculo dentro do osso aqui, ó. E esse caso aqui a gente tem um exemplo claro de um tendão, tá? Os tendões são fitas ou cordas de tecido conjuntivo fibroso bastante robustas, eles precisam ser bastante fortes, né? E resistentes também, tá? Praticamente inelásticos, ou seja, eles não têm um formato elástico não, ele é uma estrutura bem rígida, tá? Você não consegue esticar e ele voltar ao normal. De cor branca, brilhosa, tá? Quando um tendão ele desliza diretamente sobre o periósteo, ele se encontra recoberto por uma estrutura em forma de bolsa, mais macia e bastante lubrificada, que permite que ele se mova com pouco atrito. Essas estruturas em forma de bolsas são as bainhas tendíneas. Então, ó, fica muito complicado aqui falando com essas palavras difíceis da gente entender aqui. Mas basicamente ele está querendo resumir para mim o seguinte, ó. Essas estruturas brancas aqui, ó, que eu selecionei aqui de vermelho, elas são os tendões, tá? A função dos tendões é inserir os músculos dentro da camada óssea. Beleza, tranquilo. Esses tendões aqui, eles são inelásticos, eles não se esticam não, tá? Eles normalmente vão ser bastante resistentes, né? Bastante robusto, e eles não têm característica de se esticar. A cor deles é branca e um branco bastante brilhoso. E além disso, gente, eu preciso ter também uma estrutura aqui, ó, nesse caso aqui da bainha tendínea, uma estrutura aqui mais macia e bastante lubrificada, que permite que ele se mova com pouco atrito. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura que está sendo a bainha tendínea aqui, que é o ponto de inserção do tendão no osso, tá? E esse ponto de inserção aqui, ele precisa ser bastante lubrificado para não acontecer atrito. Sabe por quê? Porque quando você pega, por exemplo, um cordão, e você coloca um cordão aqui para rapar aqui, e começa a esfregar ele aqui, ele bem esticado, rapando. Vai começar a partir filamento por filamento, até chegar um momento em que ele vai se romper, literalmente. E isso aconteceria com os nossos tendões se não existisse as bainhas tendíneas, né? Se não existisse essa estrutura lubrificada para estar preservando a integridade destes tendões, tá? Então, a aponeurose, gente, diferente dos tendões, elas são uma estrutura laminar, tá? Tem formato de lâmina. Sempre que eu falar em formato laminar, vocês vão imaginar... Opa, eu não coloquei o slide aqui. Deixa eu voltar para o slide. Vocês vão imaginar como se fosse uma folha de papel, tá? Formato laminado. Aqui, ó. Uma parede bastante fina, mas que tem uma amplitude grande, tá?
Então ele tem essa estrutura laminada e também é composta por tecido fibroso muito resistente. E a coloração dela é bastante brilhosa, tá? A aponeurose ela permite uma inserção muscular bastante ampla. Exemplo, a aponeurose tóraco-lombar. Ó, tóraco lembra tórax e lombar lembra coluna lombar, tá? Os músculos eles correspondem por aproximadamente 40% do peso, a gente já viu isso lá atrás, de 40% a 50%, né? Vai variar dependente do tamanho e forma, principalmente da composição também do cidadão. E aqui, gente, ó, aqui uma parte recheada de cascas de banana para a gente terminar aqui nossa revisão, tá? Tipos de músculos estriados, tá? Não são tipos de músculo, não. Tipos de músculos são 3. Estriados, lisos, cardíacos. Esses estriados que têm movimentos voluntários, você consegue controlar, e que tem estrias, eu vou ter todos esses tipos aqui diferentes, ó. Aqueles que têm uma só cabeça e músculo de fibras paralelas, tá? Esses que têm uma só cabeça, ó, eu vou chamar de músculo fusiforme, tá? Músculo fusiforme é aquele que tem uma só cabeça. Como a gente pode ver aqui, ó, ele tem também fibras paralelas, que significa dizer que todas as fibras seguem o mesmo sentido, tá? Tenho aqui também os músculos de duas cabeças, tá? Esses músculos de duas cabeças e que também tem fibras paralelas, ó, que as fibras elas seguem a mesma direção, só que agora eu tenho duas cabeças, ó, como vocês podem ver aqui, há uma separação aqui no meio dele. Esses aqui eu vou chamar de músculos bíceps. Ó, importante. Bíceps, a gente falando bíceps toda hora, entenda o seguinte sobre bíceps. Eu tenho o bíceps braquial, que é esse bíceps aqui, tá? Bíceps do braço. Eu tenho o bíceps femoral, que é o bíceps que fica atrás da coxa, tá? E eu tenho ainda um tipo de músculo estriado chamado tipo de músculo bíceps, tá? Esse tipo de músculo bíceps é aquele que tem duas cabeças e fibras paralelas, tá? Então é importantíssima essa classificação aqui para você não confundir o tipo de músculo com o bíceps braquial e com o bíceps femoral, tá? Além disso, eu tenho o músculo que tem dois ventres. Gente, importante também, ó. Não é duas cabeças não, é dois ventres, ó. Observa que aqui no músculo bíceps eu tenho duas cabeças, ó. O músculo ele começa junto, mas ele se separa. Vem um para um lado e outro para o outro. São duas cabeças. Já no caso do músculo digástrico aqui, ó, eu tenho dois ventres. Observa que há uma separação natural entre eles, tá? Mas eles fazem parte do mesmo músculo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um músculo com dois ventres e também fibras paralelas. Ó. As fibras elas seguem o mesmo caminho, ok? E aqui eu tenho o músculo plano, tá? Esse músculo plano ele vai ter múltiplas cabeças. Teve mais de duas, você já considera músculo plano, tá? Bíceps, por quê? Bi lembra a ideia de dois. Então, duas cabeças, músculo bíceps. Passou de duas cabeças, meu filho, aí você já classifica como músculo plano. Vai ter mais de duas cabeças e, além disso, obviamente, ele tem um formato plano, certo? Além desse, gente, começa a ficar mais difícil aqui a partir do quinto tipo, tá? Vai ser o músculo intersectado. Esse músculo intersectado, ele é dividido por tendões intermediários e ele é um músculo que tem muitos ventres, tá? Ó, observa que aqui no músculo digástrico eu só tenho dois ventres. Ó, um ventre aqui, outro aqui. Já no caso do músculo intersectado, eu tenho vários ventres. Ó. Tenho 1, 2, 3, 4. 4 ventres. E todos eles separados aqui, ó, por tendões intermediários, tá? Esses tendões estão ligados um músculo no outro. Para a gente imaginar esse exemplo aqui, a gente pode levar em consideração, por exemplo, o abdômen. O abdômen, ele é um músculo único. Só que a gente imagina que cada gominho daqueles que a gente tem na barriga é um músculo diferente, mas não é. Faz tudo parte do mesmo músculo, tá? O músculo do abdômen. E ele é um músculo intersectado, tá? Por que intersectado? Porque ele tem vários ventres e todos esses ventres são divididos por tendões intermediários, tá? E aí, gente, para terminar aqui, ó, eu vou ter o músculo semipeniforme, que é aquele que tem a metade de uma pena, né? Parece uma pena por a metade,
E eu tenho o músculo peniforme, que é aquele que parece uma pena por completo, tá? Observa que aqui eu não tenho mais fibras paralelas, ó. Fibra corre para um lado, fibra corre para o outro, fibra corre para um lado, fibra corre para o outro. Não são mais necessariamente fibras paralelas, tá? Então, finalizamos aqui os tipos de músculos estriados, tá? A gente avançar aqui o slide, a gente vai ver um tipo de cada um, ó. Músculo fusiforme, a gente tem aqui o sartório. Músculo bíceps, a gente tem o bíceps braquial, tá? Bíceps braquial aqui, ó, essa parte que eu selecionei. Músculo de duas cabeças. Aqui a gente tem o músculo digástrico, que seria esse aqui, ó. Tá tudo vermelho aqui, deixa eu botar outra cor. Marca texto. Marca texto azul. Aqui, ó. Um ventre, dois ventres, tá? Separado por dois ventres aqui. Esse seria o digástrico, ventre anterior e posterior. Teria aqui também o músculo plano, tá? Que é aquele que tem um formato mais plano, certo? Parece laminado. Tenho o músculo intersectado, nesse caso aqui o reto abdominal, tá? Observa que ele tem vários gominhos aqui intersectados por tendões. E aí vem o semipeniforme, que é aquele que tem um formato de meia pena, tá? Como por exemplo aqui o semimembranoso. Esse músculo aqui faz parte do quadríceps. E eu tenho o reto femoral. Vocês podem ver aqui, ó, nessa parte, deixa eu tentar colocar de outra cor aqui. Vou colocar a caneta azul. Aqui, ó, essa parte aqui que eu estou selecionando, observa que ele tem um formato de pena, tá? Então, gente, aqui a gente finaliza a revisão do quarto bimestre, tá? Espero que vocês tenham paciência de tentar pegar todos os conceitos desse vídeo aqui. E no demais, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar no PV, que sempre assim que possível eu vou estar respondendo vocês, ok? Muito boa prova a todos. Para quem passar direto, boas férias. É isso aí. Tamo junto. Valeu!